Olá pessoal, tudo bem? Essa semana, na nossa disciplina de laboratório, a gente vai trabalhar com a simulação através do Cisco Packet Trace. E é a primeira vez que a gente utiliza essa ferramenta, né? Então eu vou fazer esse vídeo para explicar os principais elementos da ferramenta, a gente ver como é que configura os elementos de rede, dar uma explicação geral para facilitar vocês, a vida de vocês na hora de criar, né, criar as nossas topologias. Mas vamos ao software aqui, que a ideia não é fazer um vídeo muito longo, né, para vocês não gastarem muito tempo com essa teoria. Aqui, pessoal, a gente tem as informações, né, do software normal, os botões de salvar, imprimir e por aí vai. E o que interessa aqui para a gente, né, é a nossa área de trabalho, onde a gente vai implementar as nossas topologias nessa área central. E aqui embaixo a gente tem as ferramentas. E só tem um probleminha aqui que o meu botão de parar o vídeo vai ficar em cima de uma das ferramentas. Mas bom, vou tentar mexer aqui. Então aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Olha, quando eu começo a manipular aqui, ó, embaixo da tela, vocês vão vendo, eu vou mudando os meus componentes. Então a primeira ícone aqui eu tenho Network Devices. O que são esses Network Devices? São os meus dispositivos de núcleo de rede, né? Computadores e por aí vai. E aí, quando eu clico nele, embaixo abre algumas opções do tipo roteador, aqui aparece dispositivos wireless, dispositivos de segurança, dispositivos WAN, hubs, switches. Então tem uma série de dispositivos. Então eu chego aqui, ó, e pego qualquer dispositivo, ó, selecionei routers, roteadores, e aqui eu tenho um monte de dispositivo disponível. Sempre peguem esses PTs, PT Route. Por que eu peço isso? Né? Você pode até pegar um outro, mas o que acontece? Eu vou pegar esse primeiro modelo aqui, ó, 4331. Esse cara aqui, esse software, é um simulador da Cisco. E é normal que eles preparem o simulador para treinar as pessoas para usarem os equipamentos deles. Então, quando eu coloco esse cara aqui, um router 4331, ele é um produto Cisco. E ele já tem uma configuração pré-estabelecida, que às vezes não é a que vai se adaptar à nossa atividade. Então, sempre pegue aqui o PT Router, que é um router genérico. Cuidado para não pegar o PT Empty, porque é um router sem nenhuma porta, então você vai ter que configurar. Eu vou mostrar a diferença entre eles. Já já. Vou até pegar um aqui, ó, o Empty. É um erro muito comum de acontecer quando está implementando a primeira atividade. Depois eu venho aqui, ó, e pego os meus end devices. End devices são sistemas finais, são os meus hosts. E aqui eu posso colocar aqui, ó, PC, notebook, servidor. Basta clicar na ícone e arrastar para minha área de trabalho que eu vou adicionar esse cara ali. Tudo bem? E aí depois vocês podem até dar uma olhada, ó, dispositivos de casa, né? Ó, tem aqui algumas coisas que a gente pode brincar para a internet das coisas, alguns elementos que a gente pode brincar para Smart Cities, e assim vai. Aqui eu tenho informações sobre componentes para desenvolvimento de IoT, mas se vocês quiserem fazer o curso da Cisco, vocês podem ver como eles funcionam. Aqui eu vou me ater à nossa atividade, o básico que a gente precisa para desenvolver as nossas atividades. E aqui, ó, quando a gente olha aqui nos raios, tem o que a gente chama de connections. E o que são as connections? Os cabos que vão conectar esses caras aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, só para fazer uma simulação, vou colocar um switchzinho qualquer, tá? Vou ligar dois computadores nesse switch, depois eu vou abrir os roteadores. Então eu vou fazer uma conexão no meu switch, eu venho aqui, ó, quando eu vou passando o meu mouse em cima das figuras, ele vai aparecendo aqui uma legenda. Então tem uma conexão USB, uma conexão para IoT, uma conexão serial DTE, uma conexão coaxial, uma conexão de fibra. Eu tenho um cabo de console, que normalmente é um cabo serial. Eu tenho um cabo de cobre, né? Um par trançado. Esse é o crossover. Depende da ligação, eu preciso de um cabo crossover. E assim vai. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu clico no meu cabo, clico na minha máquina, vou selecionar a interface Fast Ethernet, que é a minha interface de rede, e clico, por exemplo, no meu switch e escolho qual Fast Ethernet eu vou me conectar. Fast Ethernet é aquelas portas que a gente tem atrás do nosso roteador, é por trás do nosso switch, onde a gente conecta o cabo. Vou lá escolher, conecto uma qualquer. Ou eu posso simplesmente pegar o raio e o raio ele vai me adaptar e conectar esse cara a qualquer uma deles. Né? Ele vai colocar o cabo certo para aquele tipo de conexão. Então aqui eu fiz uma conexão qualquer. Então aqui eu consigo montar minha topologia e conectar fisicamente os dispositivos. Depois eu preciso fazer o quê? As minhas configurações,
que é isso que a gente trabalha na nossa aula. E olha que interessante, quando eu vou até tirar desse aqui, vou colocar no meu router. Tá? Olha que interessante, quando eu clico nesses caras, vou até pôr um pouco separado, eu consigo ter um acesso ao dispositivo. Então, quando eu abro a minha janela aqui, ó, esse aqui ó, é o dispositivo Router 2, que é o meu dispositivo vazio. Deixa eu pegar o da Cisco. Vou pegar o primeiro que a gente conectou, mais fácil. E ele me dá uma imagem de como está a configuração desse meu router. Ó. Então, esse router tem duas portas fast, duas portas seriais e duas portas para fibra ótica. Tá? Além de um cabo auxiliar e um console. E aqui eu posso manipular esse cara. Eu posso colocar mais portas, tirar portas. Eu tenho aqui 4 slots livres para fazer conexão. Então aqui do meu lado esquerdo, nessa listinha, eu tenho o que eu posso usar como conexão. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma porta de fibra. Aqui ele mostra a porta e aqui ele mostra a característica da porta. Então cada uma dessas ele tem uma legendinha. Então eu vou pegar uma porta Fast Ethernet Gigabit. Tá? Eu venho com ela aqui, arrasto e coloco ela aqui. Aí ele deu um erro. Por quê? Ele está falando que o meu roteador está ligado. Então eu tenho que vir aqui no botão do roteador, desligar, e aí eu pego a minha porta, e assim eu consigo colocar essa porta aqui disponível. Eu vou lá e ligo o meu roteador de novo para que ela funcione. Tudo bem? Essa é a primeira informação. Então aquela história que eu falei, não pegue o router empty, é porque quando você abre ele, não tem nenhuma porta. Então você vai ter que fazer a configuração, colocar todas as interfaces de rede aqui. Então já pega aquele PT tradicional, né, que ele já vem configurado. E os que estão com o número que a gente mostrou aqui embaixo, o 4331, 4321, são produtos Cisco. Então quando você clica nesse cara que é um produto da Cisco, você vai ver que ele tem uma carinha um pouco diferente, porque é exatamente o roteador da Cisco comercial. Então você, preciso treinar alguma coisa porque eu vou trabalhar com esse roteador, vou instalar esse roteador, você já tem o roteador aqui pronto. Tudo bem? Segunda informação, quando eu clico aqui no meu PC, também, eu posso vir aqui no meu PC, tem a mesma coisa, né? Eu tenho aqui as minhas interfaces, eu posso modificar, eu posso colocar ele para conectar o Wi-Fi, enfim, tanto faz. Mas é legal que eu venho aqui no meu desktop. E aqui no meu desktop eu tenho algumas informações bem legais, né? Por exemplo, eu venho aqui e faço minha configuração de IP. Venho aqui, ó, IP Configuration, e aqui eu venho aqui e posso colocar meu IP. 92.168.0.10. A máscara 255.255.255. E aqui eu vou colocar como gateway o 92.168.0.1. Não vou configurar DNS. Então aqui, ó, nota que essa tela é bem parecida com a nossa tela do Windows, né? Vou configurar outra máquina. Venho no desktop, configuro essa outra máquina, o endereço 2. Configurei mais uma máquina da rede. Tá ok, fecho, fecho. Essas duas máquinas já têm endereço nessa rede. Vou aqui e configuro o roteador, mas daqui a pouco eu mostro o roteador. Então aqui, pessoal, como esses caras estão ligados para o switch, olha que coisa legal. Vou colocar um servidor web aqui também. Né? Venho no rainho, faço a minha conexão. Vou conectar esse cara aqui também, ó. Vou criar um serviço, vou criar uma página HTTP, vou deixar ela on. Vou endereçar esse cara aqui com 92.100, tá? E ok. Perfeito. Agora, eu posso chegar aqui nessa máquina, por exemplo, e no meu prompt de comando e fazer um ping. Ele simula todos os comandos de rede. O que eu posso pôr de ping? 192.168.0.2, que é a outra máquina da rede. Olha lá, pingou. Posso pingar a máquina lá que eu coloquei o servidor web. Pingou. Ou eu posso chegar aqui no meu web browser, como eu configurei um servidor web ali para dar uma página, eu posso chegar aqui e me conectar ao servidor, ó, ele está dando uma página web que eu posso subir uma página e por aí vai. Então nota que é um simulador bem completo, né? A gente só está vendo a parte básica, mas eu consigo configurar wireless, VPNs, e-mails, enfim, e por aí vai.
E eu tenho o meu roteador. E o roteador, os roteadores comerciais, esses que a gente tem em casa, eles costumam ter uma interface, um sistema operacional. A gente vai falar sobre isso na nossa aula de teoria, né? Na nossa aula prática, mas eu vou fazer um conteúdo de teoria. E esse cara aqui facilita a nossa vida, mas comercialmente falando, esses roteadores mais robustos, por exemplo, os da Cisco, você faz a configuração deles via linha de comando. Né? Então você tem um sistema operacional nele e você vai dando as linhas de comando para fazer essa configuração. E nessa primeira atividade, a gente vai trabalhar exatamente com isso. A gente vai entrar no nosso roteador, a gente vai colocar uma máquina específica aqui para trabalhar com esse cara, né? A gente vai colocar uma máquina qualquer. A gente vai fazer uma ligação nele através do cabo console, que é o cabo que a gente usa para fazer a configuração da nossa máquina. Então a gente vai pegar o do RS-232 e aqui a gente põe o nosso cabo console. E aí a gente vai ter essa máquina ligada para fazer a configuração do roteador. E aí a configuração do roteador a gente vai vir no desktop, a gente colocou uma comunicação ali no cabo console, a gente vai vir no terminal, ok. Vocês verem olharem e observarem essa tela aqui, ó, essa é a tela do meu roteador. Então aqui ele está falando, ó, o roteador Cisco. E a partir daqui, ó, estou com o meu prompt route. Eu vou inserir as linhas de comando para configurar esse cara, que vai ser a nossa primeira atividade. Então a primeira atividade vai ser montar uma topologia similar ao que a gente mostrou aqui, né, da maneira que eu mostrei nesse vídeo, e eu vou passar para vocês os principais comandos de roteador. A partir daí, vocês vão ter que entrar via cabo console, né, como a gente fez aqui, novamente. Vão abrir o nosso desktop, terminal, ok, é o terminal, pessoal. A tela aparece com o meu CMD, com o meu prompt de comando, mas é o terminal. E aqui, ó, eu tenho acesso ao meu roteador. E a partir daqui eu vou digitar os meus comandos que vocês vão ver lá na nossa atividade. Tudo bem? Então, essa atividade, os comandos são simples, vocês vão ver que tem uma lista que não é muito extensa para fazer algumas configurações desse cara e apresentar os comandos na atividade que é para entregar. Bem tranquilo, bem fácil, vai ser mais para aprender a mexer com o Pact 3. Tudo bem? E quem for fazendo a atividade, quem for baixando o Pact 3, quem avisa, fala, olha, professor, baixei lá, tá ok, vai dando um retorno aí, a gente vai conversando na aula durante a aula, vai ter aquela nosso BBB presencial. Eu espero que que foi o suficiente essa introdução básica para desenvolver as atividades. E aí eu fico à disposição para qualquer problema a gente discutir, tá bom? Mas é importante vocês entrarem pelo menos no dia da aula para qualquer coisa que acontecer ali, tenta fazer o download antes da aula, né? Para aproveitar a aula para tirar dúvidas, porque a atividade vence no final da semana, eu já tirei a atividade da aula de teoria para vocês não ficarem sobrecarregados, mas eu preciso que vocês dêem um feedback, não dêem um feedback de preferência no domingo à noite, tá bom? Bom, pessoal, um abraço e qualquer problema, estou à disposição.